Pesquisa realizada pela Oxfam Brasil aborda a percepção dos brasileiros em relação à desigualdade no país. E ao contrário do que pauta o governo atual, temas como meritocracia e reforma previdenciária não são bem vistos pela população. Veja na reportagem de Jô Miyagi. 77% dos brasileiros defendem o aumento de impostos dos ricos para bancar políticas sociais. 72% acreditam que o racismo interfere na contratação de um trabalhador. E 64% acham que as mulheres ganham menos por serem mulheres. Esses são alguns dos resultados da pesquisa Percepções das Desigualdades, apresentada hoje em São Paulo. Existe uma discussão entre redução de pobreza versus redução de desigualdade. Eu acho que, de fato, existe alguma confusão na sociedade. Por mais que seja lógico, o que a gente quis testar é, em particular, a redução da distância entre os muito ricos e os muito pobres. E isso tem grande apoio social. A pesquisa foi encomendada pela Oxfam Brasil, entidade que luta contra a pobreza e as injustiças. Um dado importante é que 84% dos brasileiros rejeitam o Estado mínimo defendido pelo liberalismo. O brasileiro quer realmente um Estado que trabalhe a questão da tributação e que possa arrecadar mais impostos daqueles que ganham mais para distribuir àqueles que têm menos. Então, o brasileiro ele realmente vê um papel para o Estado no enfrentamento das desigualdades. O brasileiro é a favor do Estado. Então, o brasileiro ele é pró-Estado de bem-estar social, ele continua apoiando tudo aquilo que já estava preconizado na Constituição de 88 e não quer um Estado mínimo como hoje está se colocado pelo atual governo. A pesquisa também revela que 58% dos brasileiros não acreditam na chamada meritocracia, ou seja, que dependem apenas de si mesmos para se darem bem na vida. A sociedade é dividida, ninguém acredita, não existe unanimidade em torno de que o mérito sozinho é capaz de provocar mobilidade social. Existe hoje 57% de pessoas que discordam de que uma pessoa pobre que trabalha muito tem as mesmas chances de uma pessoa rica que trabalha muito. Levando em consideração o resultado da pesquisa, a Oxfam Brasil faz algumas recomendações, como revogar o teto de gastos, reverter as perdas causadas pela reforma trabalhista e fazer uma reforma previdenciária que realmente ataque os privilégios. A questão fiscal, ela passa sim para você reduzir os privilégios na Previdência, mas ela também passa necessariamente por uma reforma tributária que enfrente aquela situação onde quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais imposto. Então, na análise agora da reforma fiscal tributária, tem que ser feito um sistema que seja progressivo, que faça com que haja justiça na distribuição dos recursos e na aplicação dos recursos. No Brasil, por exemplo, 9% da população brasileira, a mais rica, se apropria de 70% dos recursos públicos, que é ao contrário do que deveria ser feito. Então, a recomendação é que isso seja o eixo central das políticas públicas, como mostra a pesquisa. A agenda que está colocada e os primeiros 100 dias de governo mostram que, infelizmente, as prioridades colocadas pelas cidadãs e cidadãos brasileiros estão um pouco distantes, ou diria bastante distantes, do que vem sendo anunciado como políticas, ou mesmo a ausência de políticas do novo governo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.